Com certeza, uma grande parte dos brasileiros cresceu assistindo Dragon Ball, só que geral começou pelo Z. Nos programas de TV passavam mais Dragon Ball Z ou Super, mas geral esquece de como tudo começou, que foi pelo clássico. E mano, você só percebe que como esses animes são diferentes quando você resolve assistir o clássico e comparar com Dragon Ball Z e Super. E essa é a proposta do vídeo de hoje, mostrar como o Dragon Ball clássico é incrível e que não deveria ser esquecido. Então sem mais enrolação e vamos começar. A primeira coisa que você percebe quando você está assistindo Dragon Ball é que o Akira ele queria brincar com coisas orientais, como lendas, costumes e religiões. Então você percebe desde o início que ele não queria só criar um anime de luta, mas sim criar um anime onde mostra todos os costumes japoneses e chineses, e você entendeu. Você já percebe isso no protagonista, e claramente o Akira estava se baseando na lenda de Son Goku, que é um personagem que já se tornou famoso por games e outros filmes, etc. Mas nós também não podemos deixar de falar da parte mais importante, que é a história. A história de Dragon Ball clássico é maravilhosa e bem criativa. E óbvio, para ter uma boa história tem que ter bons personagens. E nós já começamos vendo Son Goku, que é um garoto muito isolado do mundo externo. Tão isolado que o único ser humano que ele tinha visto era o avô dele. E também de contrapartida nós conhecemos Bulma, que é uma garota da cidade que já tem outros conhecimentos a mais que o Goku. E de contrapartida nós também já vemos como o Goku é forte, conseguindo erguer um carro com a Bulma em cima. E se lembra quando eu falei que o Goku era tão isolado que ele só conhecia uma pessoa? Então, o Goku não sabia diferenciar o que era homem ou o que era mulher, gerando um momento muito engraçado, já que essa vai ser uma característica do Goku. Ele sempre vai ser o garoto ingênuo. E é isso que Dragon Ball clássico conseguia fazer, ele conseguia criar características únicas para cada personagem. Você percebe isso em cada personagem que o Goku conhece pelo caminho. Uma coisa que tem muito no Dragon Ball clássico que não tem nos outros Dragon Ball são as dimensões de mundo, já que pelo fato de ser uma base mais de aventura, você sempre vai ter uma curiosidade a mais sobre o que vai ter na frente. Mas ok, mas por que Dragon Ball clássico é tão incrível assim? Eu trouxe alguns tópicos aqui para abordar para vocês e dar a conclusão por que ele é tão diferente. Primeiro, a escala de poder não alternava tanto assim na história. Se você vê desde o clássico, Dragon Ball nunca foi um anime que ligava para possibilidade de poder, mas sim questões de estratégia. E também pelo fato de um inimigo ser counter do outro. Vamos usar o Goku como um exemplo. Quando ele tá lutando com o ninja usa a estratégia de ir pra baixo da água. E o Goku não precisa exagerar usando o Kamehameha, etc. Ele usa a estratégia de água quente. E também porque a porcentagem de poder lá não era aquela porcentagem de poder gigantesca, já que era algo mais pra técnica. O próprio Kamehameha mesmo, que era uma técnica que, mano, o Gohan demorou anos pra poder desenvolvê-la. Depois se tornou uma técnica até que normal, geral conseguia utilizá-la. E esse se tornou um dos próprios problemas do Dragon Ball. Por exemplo, se você pega o clássico, você percebe que Dragon Ball é um anime que era pra referenciar culturas, aventuras, personagens mitológicos e técnicas de artes marciais diferenciadas, pra logo depois jogarem tudo isso no lixo e só ter combate de poder e não ser mais um anime sobre artes marciais. Podemos usar como exemplo um dos personagens mais fortes, que é o Jiren, que ele só tem a pura força bruta. Isso acaba se tornando muito superficial, já que os personagens não têm muitas características notáveis. Agora, se você pega, por exemplo, o Tenshinhan, o cara conseguia criar clones dele mesmo, o Kuririn que conseguia utilizar várias técnicas de artes marciais que realmente era jus ao anime. E também pelo fato das lutas serem muito mais. E um tópico também porque Dragon Ball clássico era tão bom, é que suas lutas também eram muito mais à frente do seu tempo. Você pode pegar qualquer anime da época que era bom, que não vai conseguir ultrapassar o Dragon Ball, já que sua animação na época já era muito incrível. Tinha tanto movimento que nem dava pra acreditar que eles fizeram tudo aquilo à mão. Se você olha de primeira, você nem consegue reparar, mas quando você para pra reparar nos movimentos, você percebe que era muito criativo, de como era o Goku levava um golpe, desviava e logo usava pressão pra poder contra-atacar. E é disso que eu tô falando, Dragon Ball conseguia ser criativo em várias áreas, tanto na história, que é bem inovadora até pra época e os padrões de dia de hoje, até as cenas de luta. E ainda tem um fator principal, né, que é os personagens, que eram vários personagens diversos, que tinham representações diferentes, de culturas diferentes, asiáticas. Podemos utilizar até o Shenlong como exemplo, que é uma chinesa, e os outros personagens que também são referências de outras lendas asiáticas. E por que não falar do treinamento do Goku, né, que quando nós conhecemos o Goku, ele já era forte o suficiente, mas depois que nós temos o treinamento dele, que são baseados no treinamento na vida real, nós vimos que o Akira ele queria fazer mais do que um anime de luta. Ele queria fazer um anime que representasse muito mais artes marciais japonesas, chinesas, e também porque Dragon Ball no início ele era mais diversificado. Ele tinha coisas com magias negras, brancas, coisas místicas, tinha bastante referência ao hinduísmo, budismo, várias coisas sobre essas religiões asiáticas. E você só consegue reparar quando assiste. E por isso que eu digo que Dragon Ball clássico era muito à frente do seu tempo, muito bom até os dias de hoje. E por isso que você deveria começar a assistir. Mas foi esse o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê o like e se inscreva no canal. Sei que foi um vídeo um pouquinho curto, mas foi uma ideia que eu tinha há muito tempo e queria fazer há muito tempo. Mas é isso então e tchau.